Grande alegria, grande prazer estarmos reunidos novamente como igreja. Isso é uma bênção, é uma oportunidade que nós devemos sempre ter em nossos corações, ter as oportunidades para levar do Evangelho, as oportunidades para estar falando daquilo que Cristo deixou desde a sua origem, a sua igreja lá de Jerusalém. E a mensagem é para ser dissipada, levada aos quatro cantos da terra. Era para fazer aquela dissipação dos ensinos do Senhor. Esse é o propósito da Igreja Verdadeira de Cristo, para levar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Vamos iniciar hoje nosso estudo, o nosso culto de hoje à noite, em Isaías 59. Isaías foi aquele que anunciou o cativo ao povo de Judá, o povo que estava em rebeldia e não estava atendendo a exortação dos profetas quando da iminente levada daquele povo para o cativo, para a privação da sua liberdade. Em Isaías 59, ele disse em seu capítulo 1, versículo 1, do capítulo 59, do 1 ao 4. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não podes ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e as vossas línguas pronunciam perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O profeta Isaías, falando de todo aquele momento, de toda aquela dificuldade a qual aquele povo estava passando, e aquele povo estava alegando que Deus não estava ouvindo ao chamado, ao clamor daquele povo diante da dificuldade. Deus, ele deixa bem claro, Deus, ele ensina os seus caminhos. Cristo foi deixado para a remissão de nossos pecados. Cristo foi a propiciação para a nossa vida eterna. A segurança que os santos têm na vida eterna com o Senhor. Deus estava ali propondo um castigo àquele povo, não porque Deus queria, não porque Deus estava usando os inimigos lá para castigar o seu povo, mas porque aquele povo estava idólatra e não seguindo os caminhos do Senhor. E Deus, ele proporcionando a segurança àquele povo, e aquele povo rejeitando cada vez mais a segurança que Deus estava dando àquele povo. E Cristo veio para a remissão de todos os nossos pecados. E todo aquele que nele crê tem a Cristo, tem a vida eterna e nunca perecerá. O crente, ele nunca perderá a salvação que Cristo deu a nós. Mas a segurança eterna da salvação do crente não depende da sua perseverança, e não por nossos méritos, não para vangloriarmos do que somos, do que fazemos, mas que os santos são preservados pelo Senhor. Assim como Deus queria preservar aquele povo da mão dos babilônicos, eles, na sua rebeldia, estavam desprezando ao que o Senhor estava conduzindo. A mão do Senhor conduz, nos acompanha e nos livra e nos encaminha aos nossos passos. Perseverança é uma coisa, preservação é outra coisa bem diferente.
Parece palavras um pouco aos ouvidos com o mesmo sentido, mas elas têm os significados diferentes. Lá no livro de Judas 1, um dos últimos livros da Bíblia, o penúltimo livro da Bíblia, Judas 1:1 diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Nós somos conservados para com o Senhor. Em nosso processo de santificação e no nosso processo de crescimento, Cristo nos conserva para o nosso processo de santificação até o dia da vinda de Cristo, de todos os seus santos. No livro de 1 Tessalonicenses 5, voltando a alguns livros, em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todos o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em corpo, alma e espírito, sejamos conservados, irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. O crente ele deve se manter fiel em toda a sua essência, conservados naquilo que são do Senhor, naquele ensinamento único, naquele ensinamento do Senhor. E uma promessa do Senhor, que a sua igreja permanecerá na terra até a sua vinda. Isso, irmãos, não é um propósito humano, não é um propósito do homem, que a igreja do Senhor permaneça até a sua volta, mas isso é um propósito de Cristo. E Cristo vai sim preservar a sua igreja. Isso é uma promessa e não uma perspectiva. Cristo usa todos os seus meios, todo o seu poder, desde a época dos apóstolos, diante da história, diante de todas as perseguições, de todas as lutas, e a igreja de Cristo ela permanece até hoje. E hoje há um grande conflito da humanidade com a igreja do Senhor. Procuram fugir dos ensinos do Senhor, o mundo procura combater aquilo que Deus deixou, a igreja que Cristo deixou. E quem é a igreja? A igreja não é o prédio. A igreja são os irmãos reunidos, são os santos em Jesus Cristo. Aos santos em Cristo e não aos nossos olhos. Nós não somos santos, estamos num processo de santificação até a nossa glorificação em nossos corpos. E aguardamos a vinda do Senhor. Assim é o desejo de todo crente, aguardar a vinda do Senhor. De um modo e numa condição para representarmos dignamente da igreja do Senhor. O dia que nós deixamos de representar, o dia que nós deixamos de ser embaixadores de Cristo, nós vamos ser embaixador de alguma outra coisa, mas não de Cristo. Mas Cristo ali sempre conservará uma igreja verdadeira, aos santos que estão em Cristo. Não somos santos para nos gloriarmos, não somos nós que designamos outros homens santos. Essa santidade, essa separação é apenas para o Senhor na sua glorificação.
nossos corpos serão transformados em glória na vinda do Senhor. E esses mesmos corpos, quando da sua vinda, em nosso processo aqui de santificação. E Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos dá a condução em nossa vida, em nosso caminhar, nos dá o livramento de todas as dificuldades, para que o homem ande segundo ao caminho do Senhor. E a palavra do Senhor é o meio a qual nós vamos até Cristo. É pelo ouvir, pela mensagem, pela dissipação do Evangelho, essencialmente. Paulo diz na carta de Romanos que a fé vem pelo ouvir, também pelo nosso testemunho, a nossa dedicação, o nosso trabalho que nós fazemos para o Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é tocante a todos os corações, ela incomoda a sociedade, ela incomoda os nossos legisladores, ela incomoda a todos aqueles que não compreendem, aqueles que não entendem daquilo que é do Senhor. Mas é um alimento essencial àquele que está buscando a palavra do Senhor. Hebreus 4:12, livro de Hebreus. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra do Senhor, ela é única, ela não se altera, ela não se muda com o tempo, com a sociedade, com o meio, com a época. Ela não há mutação, ela é única. E essa palavra, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor que cai aos nossos ouvidos, aquilo que nós entendemos da essência do Senhor, através da leitura, do entendimento, através do Espírito Santo, aquilo que tem para a nossa compreensão, para que nós salvemos deste mundo perdido. Para o ímpio não há paz, há paz somente aos justos. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Ela penetra no coração de todos os homens. Ela é forte. Quando ela cai no ouvido do necessitado, de um aflito, há uma transformação de vida ali. E Cristo, Ele nos guarda, Ele nos dá esse entendimento. Somos conservados pelo Senhor. Cristo conserva a todos os seus servos. E aqueles preservados pelo Senhor, eles não se deteriorarão com o tempo. E nós não vamos nos vangloriarmos desse fato. Um exemplo conhecido dos irmãos, quando nós colocamos um alimento na geladeira, ele fica preservado, não perseverado, mas ele fica preservado, guardando as devidas proporções. Assim é o crente, assim como nós lemos ali em Judas. Cristo, Ele preserva aos seus. Ele não deixa que o mundo ali destrua a sua igreja. Isso não para a nossa glória, mas para a glória do Pai, para a glória de Cristo, para uma herança incorruptível. Lá no livro de 1 Pedro, apóstolo Pedro, também no finalzinho da Bíblia, em 1 Pedro,
Prova que o crente ele não é mantido por si só, mas nós dependemos de Cristo. Em 1 Pedro 3, 4 e 5 diz o seguinte: Bendito, 1 Pedro 3, 4 e 5 diz o seguinte: para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelado nos últimos tempos. O crente ele tem uma herança incorruptível, uma herança que não se perde, guardada no céu a todos os crentes, a qual nós não perderemos. Nós ainda filhos, nós não cuidamos da nossa herança que está com o Pai, não administramos, salvo em algumas exceções, mas nós receberemos essa herança no momento exato, uma herança guardada em Deus. Não somos nós que guardamos essa herança para com o Senhor. Nós somos homens frágeis e falhos e fracos. Dependemos apenas do aceite ao Senhor para que nós sejamos salvos. E as suas ovelhas ouvem a sua voz, aos seus filhos ouvem as suas vozes. Vamos lá no livro de João. O livro de João é um livro evangelístico, é um livro que relata da segurança dos salvos, daquilo que nós somos conservados para com o Senhor. Em João 10, João 10, 28 diz o seguinte: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. A herança e a misericórdia guardada pelo Senhor nos garante a salvação eterna. Ninguém pode nos tirar da mão do Senhor. Nem Satanás tem esse poder, nem outro homem, nem ideologia, nem sociedade, nem o ambiente a que nós vivemos, em mantermos firmes para com o Senhor. E as suas ovelhas ouvem a sua voz, a segurança e a proteção contra os ataques dos lobos. As ovelhas sentem a segurança quando estão próximas do seu pastor. Sabem que ali o lobo não atacará. E caso o lobo venha, aquele pastor usará o seu cajado para espantar aquele lobo e proteger as ovelhas. Assim é com os crentes. Nós ouvimos a voz do Senhor. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Temos que entender aquilo que o Senhor quer de nós, ouvirmos o que o Senhor quer de cada um de nós. Agora, aqueles que não ouvem a voz do Senhor, algo em desconformidade entre você e Cristo. Se nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, não estamos atentos aos seus ensinos, se nós não estamos compreendendo o que Ele quer, devemos acender um alerta dentro de nós. Como nós lemos lá em Isaías 59, aquele povo estava cego, não ouvia a voz do profeta Isaías. Isaías orientando, alertando aquele povo que a condenação a eles viriam, que permaneceriam no cativo por 70 anos, seriam desarraigados de seus bens, das suas famílias, mas aquele povo não estava compreendendo o que o Senhor tinha para com eles.
nós devemos estar atentos se estamos ouvindo a chamada do Senhor. As misericórdias do Senhor são muitas. Livro de Lamentações, no Velho Testamento, Lamentações 3, (22 e 23). As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quantas vezes nós pecamos ao dia? Quantas vezes nós desobedecemos ao Senhor? Quantas vezes nós desviamos do caminho em todos os nossos projetos de vida, em todas as nossas áreas de nossas vidas? Quantas vezes nós deixamos de seguir aquilo que o Senhor mandou? Mas a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aquele povo rebelde, Deus ali o castigou, aquele povo. Paciência e amor que Deus tem para com seu povo, Ele mostra ali a sua fidelidade. Constantemente nós devemos rendermos cultos ao Senhor, pela sua misericórdia que não tem fim. E a cada manhã, a cada dia, Ele renova a tua fidelidade. Deus é sempre fiel para conosco. Deus, Ele nunca desiste do homem. Corrige no momento exato, corrige no momento necessário. Isso Ele faz. O livro de Números, ali há um relato da morte de mais de 600 mil homens, na correção do Senhor aqueles homens, na desobediência e na fraqueza que aqueles homens tinham para com o Senhor. Ele castiga os seus filhos, mas nunca pereceremos da salvação dada a nós, aqueles que ouvem ao seu chamado, das ovelhas que ouvem ao chamado do Senhor. No livro de Salmos 30, Salmos 30, Salmos 30, versículo 5 diz o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, e o seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É diferente dos homens, né, irmãos? A ira do Senhor dura só um momento. Muitas vezes nós, como pessoas, como homens, a nossa ira, em alguns casos, dura a vida toda. Algum ressentimento, algo que nós não concordamos, algo que nós ouvimos, muitas vezes nós guardamos os ressentimentos de uns para com os outros para o resto de nossas vidas. Se nós perguntarmos, fizermos uma autoanálise de cada um de nós, nós vamos ter sempre alguém em nossa mente que nos fez algo e que nós temos uma vírgula contra essa pessoa. Mas com Deus não é assim. Imaginamos esse mundo corrompido, esse mundo mau, esse mundo pervertido, esse mundo que está seguindo as diretrizes, as leis, a sociedade, totalmente em desconformidade com as leis do Senhor. Que a Bíblia, a palavra do Senhor, é um livro de última instância. E ali está o segredo da vida eterna, e o homem pouco usa. Mas mesmo assim, a ira do Senhor, ela dura somente um instante. Sabemos que somos conservados para com o Senhor. Não dependemos da nossa perseverança, e sim da guarda de nosso Pai. Trabalharmos no nosso processo de santificação, Deus opera em nossas vidas e muitas vezes nós não percebemos, e muito menos nós reconhecemos como Deus trabalha em nossa vida.
em nossos projetos, nos encaminhamentos a qual Deus nos dá. Não por méritos nossos, mas porque Deus nos proporcionou. Muitas vezes nós não reconhecemos aquilo que Deus faz, de tudo aquilo que Ele tem dado aos seus filhos, à sua igreja, e não ouvimos a voz do Senhor. Mas o Senhor se entristece com aquele povo, com o seu povo rebelde. 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos 2 Coríntios, 7:10 diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Nós vemos aqui duas tristezas. A primeira tristeza que leva ao arrependimento, e a segunda tristeza, a do mundo, a morte, a condenação, pelo fato de não conhecermos a Cristo em seus objetivos para com nós, com os homens. A tristeza em nossos corações gera o arrependimento de tudo aquilo que nós estamos fazendo que não coopera para com o Senhor. Ainda no livro de Atos, voltando alguns livros, Atos 3:19, aqui está a receita para aqueles que ainda não compreenderam do propósito, do plano de salvação que Deus deixou ao homem. Esse plano de salvação, montado por Deus, não há interferência dos homens, mas Deus já deixou o seu plano montado para o homem, necessitando apenas de um passo do homem, o seu aceite. Atos 3:19 diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A única coisa que Deus quer de nós: arrependimento e a conversão. Todas as nossas máculas serão apagadas. Nós não temos mérito em nossa salvação. Quem garante a nossa salvação é Cristo. Precisamos apenas do arrependimento e da conversão a Ele. Tão certo que há ao reino dos céus, também há tão certo que há o inferno. Salve-se do inferno enquanto há tempo. Abandone todas as suas coisas do mundo. Venha para Cristo no arrependimento e na conversão aos seus ensinos. A palavra do Senhor, ela é rica no sentido do arrependimento. João Batista anunciou a Cristo, anunciou daquele que morreria pelos nossos pecados. Do arrependimento, a conversão, em seguir firmemente aos passos do Senhor, do plano que foi deixado por Deus a todos os homens. No livro de João, mais uma vez, João 5, João 5, 24 e 25 diz o seguinte: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo
que vem a hora, e agora é, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. São duas coisas básicas: ouvir e crer em Cristo, e passou da morte para a vida, da condenação para o reino eterno, em que os mortos ouvirão a sua voz. Aqui estamos falando dos mortos carnais, aqueles inertes ao corpo que não tem mais vida, aquele que já está na sepultura, no sepulcro. Aqui está falando do homem morto espiritualmente. Lá no livro de Efésios fala que os mortos serão vivificados em Cristo. Não é um morto carnal, mas um morto espiritual. E todos esses que ouvem a voz do Senhor e crer têm a vida eterna. E quem dá ouvido a esses mortos é a palavra do Senhor. É a palavra penetrante, lá do livro de Hebreus, 1 Tessalonicenses 5:23. Aquela palavra penetrante, aquela palavra que penetra em nossos corações. Ao plano de Deus, a salvação montada e formada para que todo aquele que ouvir a sua palavra. O livro de Atos fala daquele que ouvir. O livro de João fala daquele que ouve. Algo tão simples que mudará a nossa vida, a decisão mais importante de nossa vida. E uma vez ouvindo e crendo no Senhor, nós temos a vida eterna. Ali a salvação está garantida. A isso de um modo verbal, de um modo simples? Não, mas uma transformação de vida no Senhor, em seguir aos seus passos, em seguir aos seus ensinamentos. E qual é a hora? A hora é esta: não postergar o chamado do Senhor. E Deus nos guardará, nos preservará até a sua volta. No livro de Efésios, Paulo aos Efésios 4:30 diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós recebemos o selo do Senhor. Todo crente tem o selo do Senhor, tem a marca do Senhor, tem o sinal da transformação do Senhor, tem os ensinos do Senhor, tem o seguir ao Senhor e tem temor do Pai. Temermos da sua justiça, da sua mão em cada um de nós. No momento da nossa conversão, ali há um processo de transformação em nossa vida. Ao crente verdadeiro, isso é um modo guardado pelo Senhor, de um modo irreversível. O nosso penhor, a nossa garantia já está em Cristo. Temos o selo da autenticidade e da fidelidade ao Senhor. Vamos cair, vamos errar, mas nós vamos levantar. Estamos num batalhar para com o Senhor. Seguimos os seus ensinos. A Bíblia, em todos os seus grandes homens da palavra do Senhor, os heróis da fé de Hebreus 11, são todos homens que pecaram, todos homens que erraram. A Bíblia não omite nenhum dos seus grandes nomes, daqueles que foram os mártires que levaram a palavra do Senhor. A palavra não omite que aqueles homens pecaram, mas eram pecadores arrependidos, não pecadores contundentes contra o Senhor, mas eram dos corações transformados.
e selado para o dia da redenção, para o dia do juízo e para o dia da nossa transformação. O Senhor nos guarda nesse sentido. O simples fato de pertencermos a uma igreja não significa que nós somos salvos, mas isso vem do coração de cada um. Nas Escrituras, irmãos, a perseverança não significa que todo aquele que professar a fé em Cristo, ele se torna um discípulo eternamente, mas ele tem que estar transformado. Lá em 1 João, dos últimos livros, mais uma vez João 2, 1 João 2, 18 e 19 diz o seguinte: Filhinhos, já é a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Participar de um grupo, ser ativo num grupo, não significa ali que você tem a sua salvação. Você tem que ter algo, uma transformação em sua vida. Judas foi um que participou com Cristo. Judas foi um discípulo. Ele participava de todos os ritos com o Senhor. Nós não vemos exortação de Cristo àquele homem. Se nós lermos os evangelhos, os 4 evangelhos, nós não vemos nenhuma exortação de Cristo àquele homem. Andavam com Cristo, se portava como os discípulos, participava de todas as comunhões, participou da última ceia, mas aquele homem não tinha um coração arrependido. Mesmo estando ao lado de Cristo, mesmo vendo ali a Cristo, ele não era um convertido. A conversão vem da pessoa. A garantia da salvação é dada a cada um de nós individualmente. A salvação, ela não é hereditária, ela não é por adesão, ela não é por outro meio, a não ser um reconhecimento pessoal da nossa situação de pecadores diante de Cristo. Reconhecermos a cada um em seu coração, em seu íntimo, qual é o significado de Cristo em nossas vidas, o que Ele representa para nós em nossa vida. Fazermos uma autoanálise do nosso caminhar, do nosso exemplo, na nossa edificação para o conjunto que é a Igreja de Cristo, que são um conjunto de irmãos que vão levando a palavra do Senhor. E todos aqueles arrependidos de coração que ouviram a voz do Senhor, aquela palavra penetrou em seu coração e se arrependeram do seu velho homem, a nova transformação, para seguir firme no propósito para com Cristo. Através da sua graça, não só no momento da nossa salvação, mas em todo o nosso caminhar. Deus deu várias oportunidades ao povo de Judá para que se arrependesse do caminhar que estavam na idolatria aos deuses estranhos. Usava ali os profetas para a exortação àquele povo, e aquele povo rebelde e que matavam os profetas do Senhor e exaltavam os falsos profetas. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje são exaltados aqueles que levam o falso evangelho, mas o que levam na simplicidade individual de cada um, nós somos muitas vezes recriminados do evangelho do Senhor. Mas uma vez entregue a nossa vida ao Senhor, quando há o arrependimento, a conversão, nos é dada a coroa da vida no reino eterno. Amém, irmãos? Que Deus abençoe essa mensagem.
da segurança da salvação dada ao crente, e não na perseverança em si, para garantirmos a nossa salvação. A nossa salvação, ela não vem por méritos nossos, mas por misericórdia do Senhor, através do nosso arrependimento em nossa vida, dos nossos caminhos que andamos contra ao que o Senhor nos deixou. Amém?